Procure nos planos de mais luz e de mais glória quem adore a Deus e a Jesus, o seu representante, sem ser através de trabalhos amorosos, porque a onipresença de Deus e do seu Cristo é evidente em tudo e em todos, e o que todos devem fazer é cooperar no grandioso trabalho do amor. O livro A Volta de Jesus, de Oswaldo Polidoro. O nosso ouvinte que quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Receber pelo correio gratuitamente. Esse é o presente, né? O nosso WhatsApp é 996084846. E esta semana, você também pode pedir para receber gratuitamente o livro A Volta de Jesus. Por quê? O tema de hoje é o livro A Volta de Jesus, de Oswaldo Polidoro. E esse livro está disponível para você baixar gratuitamente no portal Conhecer para Transformar. Super fácil. Entrou lá, vai em obras disponíveis, tranquilo, tranquilo. E seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao seu programa. É aquele momento que a gente junto reflete sobre a nossa origem, sobre a nossa evolução e sobre a sagrada finalidade que a gente sempre fala por aqui, tá bom? Lembramos ainda, e é importante lembrar sempre, que para uma evolução rápida e segura, nós temos o exemplo de vida deixado por Jesus, que é viver de acordo com os 10 mandamentos no dia a dia e praticar e respeitar os dons mediúnicos, os dons do Espírito Santo. Se você quiser que a gente presenteie com o exemplar do Evangelho Eterno, mande o WhatsApp para 996084846. Cordiária 11, aqui em São Paulo, nosso WhatsApp 996084846. E está disponível também para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Pois é. Só lembrando, o livro A Volta de Jesus, só essa semaninha. Então, corre e pede essa semaninha, tá bom? Falou? Então, sem mais demora, vamos ao tema de hoje, que é mais um livro de Oswaldo Polidoro. Eu amo esse livro, ele é fantástico, maravilhoso, muitas histórias maravilhosas lá dentro para a gente aprender. Como o Jorge falou, disponível no portal Conhecer para Transformar. E conosco a doutora Kátia Belicas, pediatra, vidente, ela é palestrante, dirigente de orações, mas ela tem uma coisa muito importante. Ela é mãe da Alessandra Belicas, da Kátia Belicas, da Karina Belicas. Não veio, a Karina ainda não veio aqui. A Karina não veio, mas a Alessandra veio. E do Milton, o rapaz da Bíblia. Ela não é mãe do Milton. Não. Ah, não, ela é esposa. Ficou parecendo que você era mãe do Milton. Exatamente. Não, esposa do Milton, filho, o rapaz da Bíblia, que faz o programa das Bíblias. Ele precisa fazer o livro dele também. Seja bem-vinda, Kátia. Bom dia, Lenira e Jorge. Bom dia, ouvintes. Olá a todos. Espero que estejam bem. Olha, pessoal, a obra de Oswaldo Polidoro é muito extensa e muito condensada, diga-se de passagem. Então, além de vir aqui, a doutora Kátia veio aqui para dar uma atenção para os nossos ouvintes, falar sobre o livro. Esse livro também está disponível, já foi falado, eu vou repetir, para download no portal www.conhecerparatransformar.com.br. E no YouTube, a doutora Kátia também faz um resumo desse livro. Então, tudo para chegar às suas mãos a informação da melhor forma possível. No YouTube, você entra lá, Conhecer para Transformar no YouTube, vai em EPED 2024, procura lá a Volta de Jesus. Acho que é um dos primeiros, né? Se não me engano, você foi a primeira a gravar, não foi? Foi a primeira a gravar. Foi, ela desbravou esse mar bravio aí, tá bom? Para saber o contexto desse livro, Kátia, o que ele aborda? Vamos antes, quando ele foi escrito? Bom, ele foi escrito em 1963, né? Uhum. Então já faz um bocado de tempo aí, 63 anos para 64 já. É. E, na verdade, a gente vai ter o contexto de Jesus, mas a gente vai ter o trabalho da mensageria espiritual do bem, principalmente. A gente lembra que Jesus, ele é um filho, né? Um espírito que evoluiu, chegou à cristificação, à sintonia. Ele representa a lei aqui vivida no planeta com seus exemplos e ele traz o cultivo dos dons espirituais. Então, a gente vai ter que Jesus foi profetizado por 3.600 anos, então ele não ficou desaparecido nesse tempo, né? Ele ajudou a formação do planeta, ele esteve também profetizado, viveu a vida desse verbo exemplar. E na dedicatória do livro é maravilhoso porque a gente tem assim...
A mensageria espiritual do bem dedica o livro aos servidores do generoso serviço mediúnico prático, né? A gente fala dessa profecia de Jesus a reencarnar naquela época, mas também depois com a generalização, aos que procuram consolar os aflitos, aos quebrantados de ânimo, aos que trazem esclarecimento instrutivo da verdade, aos cultores das graças mediúnicas no amparo amoroso. Olha que interessante, né? A gente chama, de tudo isso que a Kátia falou agora, dessa questão do atendimento, do amparo amoroso. A gente vira e mexe, a gente traz aqui uma passagem dos Evangelhos de Mateus. Do Evangelho de Mateus, sempre. Que é aquela, mas recorrentemente a gente traz esse pedaço aqui, que é aquela passagem que Jesus fala: olha, quando vocês vão estar aqui do meu lado direito, porque quando tive fome, me deste comer, quando tive nu, me vestisse, estava preso, vocês me... Mas, Jesus, nós nunca te vimos nessa situação, né? Quando que nós vimos? Em verdade eu vos digo, quando fazes para este pequenino, para mim faz, né? E o nosso áudio de abertura fala também dessa questão do acolhimento, da fraternidade, né? De você realmente atender o outro, né? Quando a gente pensa em Jesus, normalmente a gente pensa naquele indivíduo encarnado há 2000 anos. Isso é normal para a gente, a nossa limitação, né? Mas o Polidoro escreve aqui: vocês acreditam no Cristo distante. O Oswaldo Polidoro diz: nunca esteve distante para quem o quis próximo. Exatamente. Até dentro do coração, ele fala, até dentro do coração. Amam Jesus, choram com tudo o que lhe aconteceu, até a crucificação, e aguardam que ele volte para restabelecer o reino de Deus. Esse livro fala mal de Jesus, mas não é fisicamente, né, Kátia? Então, isso que a gente precisa falar, né? Quer dizer, não é ele vai aparecer aqui, tal, com aquela túnica, tal, não sei o quê. Então, como a gente falou, assim, ele é um espírito que cristificou, ele é um espírito que está em sintonia, em altos planos, e foi nosso diretor planetário, traz um programa de restauração também em tudo isso. Então, assim, ele nunca deixa de estar presente. Quando ele vem sendo profetizado por 3.600 anos, ele está também no plano espiritual trabalhando. Ele continua após o desencarne como Jesus, trabalhando. E essa volta dele se faz através de todo um grupo de mensagens e do socorrismo espiritual instrutivo, né? Então, na verdade, a gente tem esse Cristo simbolizado pelo contato mediúnico mais amplificado, esse Cristo que simboliza uma lei de Deus vivida e o amor, né? O amor aplicado entre todos. O Pedro está pedindo para você ficar um pouquinho mais próximo. Um pouquinho mais próximo. A gente aqui, nós é uma luta com o microfone, nós três aqui, que é uma tristeza, você não querer saber. Mas, Kátia, muito legal. Então, só... A recomendação básica é a vivência da lei de Deus, que é a moral, né? Entre todos nós, independente da época e do povo. Então, e ficar claro, né? Jesus nunca esteve longe. Nunca. Sempre esteve presente. Quando a Kátia fala do socorrismo, é aquilo que a gente fala aqui, são as legiões de trabalhadores, Bezerra, Maria, e os que a gente não conhece, né, Kátia? Isso é só o que a gente conhece. Sim. Aqui que trabalham aqui através dos dons mediúnicos. É isso aqui que a gente está falando, a volta de Jesus. Mas fala para nós mais sobre o livro. Bom, esse livro é dividido em 2 partes, grandes, com muitas histórias, né? Eu acho que ficou melhor agora. Porque agora eu estou conseguindo te ouvir. Tá. Na primeira parte, a gente tem um momento histórico, tá? Então, o planeta no século XV, a gente tem a personagem que é a Leonor, e ela passa por uns apuros, umas situações de muitas escolhas. E a gente vai ter a consequência das escolhas dela. Depois, a gente tem alguns momentos de dores, a gente tem o desencarne de Leonor, o tratamento que é dado a ela. E a gente tem o trabalho dela, depois de 2 encarnações com o Dr. Bezerra de Menezes, que é maravilhoso, né? Esse tema é muito legal. E na segunda parte do livro, a gente tem um personagem que se chama Arthur, que ele é um advogado, e também ele faz parte de uma família, tem as crenças religiosas, trabalha, mas a gente vai ter o foco do amor também quando ele desencarna, o trabalho da grande Mãe Maria, aquela que foi a mãe de Jesus, né? E aí a gente vai ter também histórias no socorrismo espiritual, é maravilhoso. Olha que legal. Gente, quando a gente fala em mediunidade, a gente está trazendo aqui essa questão mediúnica,
A gente vai encontrar na Bíblia, lá em Paulo, em Coríntios, está lá, né? Ele fala dos dons mediúnicos, ele fala também do dom das línguas, que hoje a gente não usa mais, das curas e etc. e tal, fala do amor, etc. Então, a gente não está falando de alguma coisa que é de hoje, ou de uma coisa que veio com Kardec, a gente está lá atrás já. E Jesus passou a vida inteirinha dele fazendo isso. E Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo, que são as mediunidades, e ser-me-eis testemunha na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, a mensagem de Jesus é para toda a humanidade. Exatamente. E é claro, gente, que não vai dar para ver o livro todo aqui hoje, a gente já sabe disso. Tem hoje, né? A Kátia volta semana que vem, você não pode perder. E você, então, baixa o livro, porque tem várias histórias maravilhosas, e assiste no YouTube e tal. Mas vamos então à primeira parte, lá vamos dar uma resumidinha na primeira parte. Ok, então, na primeira parte, a gente tem esse momento histórico. Nós estamos vivendo na Espanha, na Idade Média, na época que viveu Tomás de Torquemada, né? Esse Tomás de Torquemada, ele foi colocado numa função religiosa importante pelos reis da época, né? O rei de Castela, e ele era um inquisidor, né? Então, ele tinha o poder de julgar num tribunal do Santo Ofício, chamado na época, as pessoas que eram ditas hereges, tá? Que professavam, então, outras religiosidades diferentes daquela do cristianismo romano, né, com aqueles dogmas que a igreja havia instituído. Então, eram tidos como hereges, eles eram presos, os bens voltavam-se, então, para a igreja e era dividido com os reinos, né? Então, na Espanha tinha um acordo, em Portugal tinha outro acordo, na França e na Alemanha outros acordos, na África, no Brasil também, tá? Então, existia um acordo desses bens que eram confiscados. Quem eles perseguiam? Então, além daqueles que professavam as religiões diferentes, também a gente tinha os que tinham muitas ideias, como iluministas, porque isso na Espanha durou 350 anos, né? A gente tem livros que eram queimados e as pessoas que tinham dons, a vidência, o contato espiritual, os alertas, as curas, né, que eram feitas, todos eram perseguidos. A gente tem na história nossa mesmo que o Papa João Paulo II, no ano 2000, reconhece esses erros praticados, né, pela perseguição, morte, pessoas que eram queimadas e eram jogadas em calabouço. Ele pede desculpa, né? E aí a gente tem um texto de Mateus capítulo 16, onde Jesus ele observa tudo que vai acontecer no planeta como o grande espírito que ele era e é, né? E ele falou assim, todo aquele que matar pensará estar prestando serviço a Deus. Interessante, Kátia, você falou agora essa frase, eu fiquei emocionada, a ponto até de vir lágrimas nos olhos, porque assim, veja bem, até vai ser o caso que você vai contar da Leonor. Olha, vão matar você em meu nome e vão estar achando que estão fazendo o bem. E o bem, gente, o que é o bem? É aquilo que procura estar dentro dos valores morais, aquilo que procura o que é bom, o que é justo. O amai-vos uns aos outros na prática. O amai-vos uns aos outros na prática, que te ajuda a ter um bom discernimento, né? Então, que é compatível, é incompatível com ganhos de grupos, ganhos pessoais, né? Então, às vezes eu fico pensando, quem pratica o bem procura a igualdade entre os seres. Eu fico pensando, eu não sei, eu fico pensando, espera um pouquinho bem, eu fico pensando como é que alguém pode ajudar alguém a ser morto, a ser assassinado e achar que está fazendo alguma coisa boa. É complicado isso, não é? Sim. Isso vale para a Idade Média, vale para a história da humanidade, basicamente, e vale para os dias de hoje. Então alguém pode falar, puxa, Bia, então a minha religião está errada? E o José Luiz esteve aqui há 2, 3 semanas atrás e falou uma coisa muito séria. Passada. Não, estamos online, então faz de conta que faz muito tempo. E ele falou, nós temos a obrigação de apontar o erro, mas nunca ir contra o errado. Exatamente. Exato. Mas era complicado aquela... É super complicado, porque nós vamos pensar, Jesus nunca veio para derrogar os 10 mandamentos, e ele fala isso, né? Nem os profetas que tinham dons. E ele falou ainda, amai-vos uns aos outros. Então, assim, a primeira etapa é evitar o erro. Então, evitar a mentira, a acusação falsa, evitar deturpar coisas, roubos, né? Então, espoliar
os bens alheios, porque as famílias eram perseguidas, famílias, né? É muito grave. E a gente tem algumas outras situações também no século XV, né? Então, e no século XVI, eu vou citar algumas coisas, como assim, por exemplo, o Galileu Galilei, ele estudava as estrelas, astrônomo, tal, descobre que a Terra gira ao redor do Sol. E ele foi obrigado pela Inquisição a negar. Porque se ele não negasse, ele ia ser preso, talvez morto. E justo ele que é o meu herói, né? Eu fiz física, né, gente? Eu adoro o Galileu. Ele pede desculpas. A gente também teve a Joana d'Arc, que com 18 anos ela foi queimada. Por quê? Porque ela tinha dons. Só que esses dons dela ajudaram a libertar a França. A gente tem umas atenções e uns alertas que ela deixa. E ela foi queimada como bruxa. Além de John Hus, né, na Tchecoslováquia, a gente na região lá de Praga. Ele já tinha recebido uma Bíblia traduzida do Wycliffe, ele faz a tradução para o tcheco, fala sobre a parte dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, as cartas, epístolas e tudo mais. E aí ele promove a simplicidade, que as pessoas possam cultivar mais, então, o amor. E também ele é condenado à morte e é queimado. Pois é. Eu acho que vale a pena a gente dar os nossos telefones de novo. Nosso telefone não, no WhatsApp, né? Isso. Mande um fax. Diria o Milton Leite, mande um fax. Meu Deus do céu, eu lembro do fax, lembrei agora. Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno pelo correio, vai chegar na sua casa, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Mas a Kátia citou... Mas pera um pouquinho, porque nessa semana você pode pedir também o livro A Volta de Jesus, tá? Mas nessa semaninha, não pode ser na outra semana. Mostrar a capa. Vê se você consegue levar. Essa é uma capa de um livro muito lido, bastante lido, cheio de anotações. Eu ainda estudo. A gente estuda. Mas então, eu estava citando... Eu não terminei, peraí. É a esposa, tá, pessoal? É a esposa. Então, nessa semana assim, mas eu não tenho Evangelho Eterno, eu não posso pedir os dois? Pode. Você pede os dois, a gente manda o Evangelho Eterno e manda A Volta de Jesus. Mas eu já tenho Evangelho Eterno. Então pede A Volta de Jesus, tá bom? Eu sou fã do Galileu Galilei e consta, não sei se foi ele que falou, alguém falou, quando ele negou, né, o que ele tinha afirmado, alguém falou, pobre humanidade que não tem um herói. Alguém respondeu, não sei se foi ele mesmo, pobre humanidade que precisa de heróis. Então, voltando ao livro aqui, uma coisa importante nesse livro, né, Kátia, e outros que o Polidoro escreveu, são os relatos que mostram as escolhas, as oportunidades de aprendizado sempre. Sim, e eu acho que o mais importante no estudo é lembrar que a gente tem a justiça divina dentro da gente, né? Exatamente, com certeza, não é uma coisa que vem de fora. E você sabe o que eu acho mais interessante ainda? Essa questão de aproveitar as oportunidades. É outros 500, porque é o seguinte, uma coisa é a gente lembrar que eu vou colher aquilo que eu plantar. Aquela famosa frase, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória. Você plantou erva daninha, vem erva daninha. Você plantou fruta, vem fruta, né? E que uma coisa que a gente precisaria aprender, nós como humanidade, que é muito melhor a gente aprender através da vivência do amor, da verdade, etc., do que pela dor, né, Kátia? Do que pela dor. Mas depois a gente... Fala um pouco vou contar a história, porque assim, eu já falei que a gente está, então, no século XV. A personagem chama-se Leonor. Leonor, ela é camareira de uma família muito rica. E o pessoal da Inquisição busca alguns relatos contra esta família, ou que eles faziam o que eles tinham e tal, porque o interesse era realmente pelos bens da família. E ela se coloca a denunciar coisas que não eram verdadeiras. Quer dizer, era mais do que uma espiã. Ela estava dentro de casa e ela foi forjando situações, né? Ela foi mentindo. Ela mentiu. E é aí que acontece, a família é presa e Leonor acaba tendo um destaque, né? Ela tem uma reverência por parte daqueles que procuraram. E ela vai tendo, então, outros serviços que ela vai, então, colaborando e ela vai se deformando moralmente por conta disso, né? Nessas denúncias que ela faz. No começo, ela disse que ela tinha medo, né? Que se ela não fizesse, ela poderia ser morta. Então, houve medo no início. Mas depois ela fala assim, alguma coisa cresce dentro de mim porque ela vai adquirindo poder, destaque. E ela vai visitando masmorras, ela vai vendo uma série de situações.
Só que a gente vai pensar, isso vai até quando, né? Então tem um momento que é crucial do livro, que ela se defronta com uma pessoa presa que tinha sido a segunda mãe, porque a mãe dela morre quando ela é muito pequena, né? 6, 7 anos, e essa senhora havia tido o papel da segunda mãe. Ela cuidou, alimentou, tratou as feridas e tudo mais. E quando ela questiona, então, né, o grupo que ela pertence lá dos padres, tal, por que ela estava presa, foi falado, não discuta com a igreja. Se ela está lá tem motivos e você não pode discutir, e aquilo causa para ela um trauma de alma, porque, gente, não tem nada mais precioso na vida da gente. As dores já fazem a gente... Você vê um filho, uma mãe em sofrimento, você se revolve, você tenta pensar numa solução, você tenta ajudar, e naquele momento ela não consegue. Então ela tem um arrependimento enorme, começa a refletir o que ela havia feito, o que ela tinha mostrado, né, para tanta gente falsamente, e quantas famílias ela havia prejudicado. Então, nesse momento, ela cai em si. Olha, precisou chegar nela, né? E tem uma frase de Jesus, acho que é de Jesus, que fala, se você fazer coisa errada, você vai parar num lugar X lá, e ele tem aquela frase, não sairás de lá até pagar o último ceitil. Mas uma coisa que é importante, e ela foi parar, né? Exatamente. Num lugar não muito ruim. Mas o que é importante... Não muito ruim. Não muito bom. Não muito bom. Importante a gente sempre pensar o seguinte, que a condição do espírito não é ficar eternamente no sofrimento, né? Ou nos abismos, tal. Porque é assim, como é o meu interior, é o céu para onde eu vou, né? Se eu tenho trevas dentro, meu céu exterior é trevas. Se eu tenho luz, é luz. Mas a gente sempre tem a redenção, né, Cássia? Exatamente. E o dela teve também. Ela fica desencarnada num plano muito baixo de sofrimentos. Ela tem a opção de rever tudo que ela fez, de arrependimento real, né? Ela mergulha no íntimo dela e ela vai depurando, assim, através do próprio sofrimento, dos pensamentos. Ela fica 70 anos. Nossa. Nesse local. Do nosso tempo. 70 anos do nosso tempo, exatamente. E aí ela vai depurando, até que ela chega em encontrar uma luz. E aí ela vai lapidando um pouco daquilo que era grosseiro, duro, porque, afinal de contas, a gente traz marcas que nem sempre são felizes. A gente tem que rever, pedir desculpa, consertar. E então são esses coscorões que ao longo de encarnações são formados como cascas mesmo de erros. E a gente também tem aquele lado que vem não só da rocha, da evolução da rocha, do animal, dos instintos, da raiva, da resposta pronta, sem reflexão, sem amor, você reage. Então, tudo isso sendo lapidado, né? E aí, a gente lembra de uma situação de Jesus também, porque para estes errados, há uma segunda chance. Então, quando Maria Madalena quase foi apedrejada, né, por ter tido uma situação com uma pessoa casada, ele fala, quem não teve o erro, né, atire a primeira pedra, porque a gente também tem que dar oportunidade, todos nós erramos. E a Madalena foi assim, uma seguidora maravilhosa, cuidou de Jesus, os apóstolos, divulgou o evangelho e viu Jesus, é a primeira que vê quando ele ressurge. Eu acho maravilhoso isso, gente. Eu acho maravilhoso, porque foi ela que viu, foi a primeira que viu, e os apóstolos ficaram extremamente enciumados. Como ela? Porque o machismo é antigo, né? Existe. Você sabia que as mulheres eram consideradas assim, tem tantos homens e mais meio. Meio era mulher. Você acredita? Para os receios daquela época? A mulher era o meio. Era o meio. Duas pessoas e meia. 2 homens e uma mulher. Não acredito. Horrível, só não isso. sabia. É horrível. A Kátia lembrou aí tira a primeira pedra, que eu não tiver erro. Jesus, sábio em julgamentos e ações, e teve recursos mediúnicos no contato com os anjos. Ele usou os dons para advertir, para curar, para ilustrar, e generalizou isso. Imitar Jesus, consequentemente, os passos firmes exige, né, um esforço e discernimento
para tudo quando segue na vida. Mas isso a Kátia vai comentar no segundo bloco. Você acredita que já foi o nosso primeiro bloco? Então a gente volta já a partir disso aqui, desse comentário do Jorge, tá bom?